A empresa só sai a ganhar, sabias, né? A Claro, empresa os sai a ganhar funcionários mais porque alegres, mais dispostos. exatamente, você fica com uma disposição em querer estar sempre naquele lugar e pronto, produzir, estás a ver? E não se sintas tipo que estás num espaço extremamente confinado, Não está certo. onde... Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio desse lindo projeto que é a Parceria Podcast. Esse ambiente que nós criamos para falar sobre arquitetura, interiores, temas ligados à construção civil de forma geral. Um espaço dedicado não só a profissionais, mas também a você cliente, especialmente no tema 2, nós vamos aqui abordar sobre o design de interiores para espaços corporativos e comerciais. E para me acompanhar nesse tema, tenho aqui um colega de trabalho, parceiro, já de longa data, 8 anos mais ou menos, em que nós desenvolvemos grandes trabalhos de interiores. Por isso é que eu pensei como uma pessoa ideal para estar comigo nessa. Então estou aqui com o Armando João, né, arquiteto de interiores, é importante dizer isso. Então, Armando, por favor, faça uma breve apresentação para que nós possamos dar início aqui à conversa. Prontos, eu sou Armando João, trabalho já há mais ou menos uns 8 ou 9 anos como design de interiores. Passei por algumas empresas, na qual tive um aprendizado muito rico e que me levou a estar mais apaixonado, né? Pela área, exatamente. E pronto, atualmente trabalho com isto, trabalho com design de interiores também, numa das empresas quase que a mais renomada daqui de Angola. Não vou dizer o nome, mas pronto. E é sempre um prazer trabalhar com isso, me sinto muito bem, confortável, gosto. Não tenho muito o que dizer de mim, né? Porque, não sei, eu não gosto de me encarar como simplesmente um arquiteto, né? Eu não gosto muito de me ver nessa visão de arquiteto. Por quê? Porque eu acho que se nos considerarmos tipo artista, nós conseguimos ser mais livre, em vez de estarmos tipo limitados simplesmente com arquitetura. Então eu sou apologista de que me encaro mais como um artista, percebes? Mais do que um arquiteto, pronto, é isso aí. E eu acho que é isso. Olha, eu partilho também dessa opinião, mas de uma forma um pouquinho diferente. Ou seja, se falarmos mesmo só arquiteto, pode parecer que é uma versão mais limitada, mas exatamente. É importante nós termos vários conhecimentos em torno da nossa área, né? Tudo que vai tornar o resultado final mais completo. Mas tem que ter esse lado sensível, tem que ter essa técnica e estar aberto a beber conhecimento e entregar mais. Exatamente. Sem contar que uma frase que uma vez eu ouvi, e acredito muito nisso, que eu digo sempre, que é: a arquitetura ela não é só o exterior, ela não é só a casca. Daí que entram interiores. É importante a pessoa pensar desde o exterior, a composição da casa e todos os aspectos técnicos, e não só que nós avaliamos, mas também a continuidade, porque afinal nós vivemos no interior. No dia a dia nós vamos lidar com as pequenas coisas que vamos definindo em design de interiores. Entretanto, hoje, né, como o objetivo é falar sobre a arquitetura de interiores ou design de interiores, ou seja, dentro dos espaços, mas voltados para espaços comerciais e corporativos. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas pensam, quando nós falamos de interiores para esses espaços, pensam muito só na parte da estética. Só que eu vejo apenas isso como uma das ferramentas para alcançar um objetivo final. Ou seja, é um dos parâmetros necessários, mas não é o único. Exato. Porque, por exemplo, porque eu vejo que o design de interiores como um planeamento estratégico, no caso comercial que eu estou a falar, para, por exemplo, se nós estamos a falar de empresa, ajuda de alguma forma a melhorar a produtividade da equipa, o bem-estar, a experiência do cliente e os resultados inclusive financeiros da empresa, se estiver alinhado com a marca, se estiver alinhado com tudo o que ela pretende. Então, o que eu gostaria de começar aqui, que nós apresentássemos esses pontos mais técnicos, não só de forma geral, explicar-nos o que certamente muitos já sabem, que é, enfim, desde a organização do espaço, cores e tudo mais, mas trazendo pontos mais técnicos, como é que o design de interiores afeta
o espaço comercial corporativo, do teu ponto de vista? Quais são as técnicas que começas a aplicar quando recebes um projeto para começar a analisar e apresentar as soluções? Ok, pois então, o tema é muito pertinente, mas deixa-me cá dizer, é assim, o design de interior, se tivermos que olhar tipo, pelo âmbito corporativo, eu acho que ele simplesmente afeta o modo de como as pessoas devem se comportar dentro de um determinado ambiente e também afeta muito as emoções das pessoas. Mas quando estamos a falar disso, nós nos remetemos tipo num outro campo ou dentro de um outro elemento que é a psicologia tipo ambiental. Psicologia do espaço em si. Exatamente. Tal como a neuroarquitetura faz, ela estuda basicamente essa composição do espaço, como é que tudo afeta o nosso humor. Exatamente, isso afeta muito. Imagina, dentro dos espaços corporativos, para um determinado funcionário se sentir bem, confortável em trabalhar num certo local, é muito importante que tenhamos conta de como o ambiente onde ele trabalha vai afetar significativamente na produção dele, no bem-estar dele, estás a ver? Na a mobilidade dele, a acessibilidade e pronto, há muitos fatores que nós devemos ter em conta e que melhora muito tipo, o bem-estar do funcionário dentro do que diz respeito aos escritórios, pronto, aos espaços corporativos, públicos, hospitalares, e-commerce e por aí fora. Mas assim, deixa-me dizer que há 4 elementos que são muito fundamentais quando nós queremos tipo, estabelecer um certo design corporativo ou então como é que eu posso dizer? Há uma palavra muito importante que eu quero aqui ressaltar. Eu não sei, me passa da mente agora, mas deixa dizer que os 4 elementos são a funcionalidade, que é muito importante. Um design de interior que não seja funcionável não presta para nada. Eu concordo plenamente. Pode estar bonito, mas se não funcionar, exatamente, não faz sentido. A ergonomia do espaço, a ergonomia das coisas, tem que se ter muito em conta isso. A estética, é um dos parâmetros. É que é quase que só de coisas funcionais também. A estética faz parte. Por último, podíamos falar tipo da sustentabilidade, né? Que é o uso dos materiais, que hoje em dia nós conseguimos ver pessoas adaptarem mais coisas naturais, trazerem mais coisas naturais para dentro dos ambientes, estás a ver? Isso incorporado com um pouco de tecnologia, não sei o quê. E isso é muito bom. E para os espaços corporativos, eu acho que antes mesmo de pensarmos para os espaços corporativos, temos que ter noção desses 4 elementos, que são muito fundamentais. Percebes? Então, é praticamente isso. Eu encaro o design corporativo, design de interior corporativo, com base nesses elementos, né? Se tivermos que elaborar, por exemplo, um projeto corporativo, temos que levar sempre isso em conta. E olha, falando nisso do design mais corporativo, pensando um pouco, por exemplo, no projeto que nós temos feito no momento, não é? Do escritório. Algo que eu tenho percebido nos últimos anos, para cá, em ambientes de trabalho, é basicamente que hoje ambientes mais fluidos, mais adaptáveis, eles têm substituído aquele design mais rígido e prescritivo, se assim posso dizer. Ou seja, isso basicamente mostra que, com o tempo, os ambientes eles precisam ter mais flexibilidade e adaptabilidade, ou seja, mais multifuncionais. Ou seja, ambientes que não são... que permitem a pessoa ir ajustando, ir moldando. Temos cada vez mais visto o espaço open space, né? Sim. Então, acho isso uma ideia muito interessante e estar atento a isso também, ou seja, a essa necessidade, a essa tendência. Não digo uma tendência só no sentido de que é o que está na moda, não, mas a forma como é que tudo tem se comportado. A sociedade, as pessoas, as necessidades são novas, por aí vai. Então, não é sobre, não, esse estilo que está acontecendo eu vou seguir. E ver se faz sentido também com o espaço. Então, isso afeta muito a questão do layout, ou seja, a disponibilidade dos móveis e os acessos também, né?
E desde, por exemplo, zonas que nós sabemos temos muito, que tem muito fluxo de pessoas, né, em relação também, falou muito bem da ergonomia, por exemplo. Quando nós falamos de ergonomia, estamos a falar da relação das medidas do ser humano com o ambiente. Exatamente. E desde medidas para circular, para abrir o móvel e tal. Então, a partir dali, nós já sabemos, como é que eu vou dizer, sabemos que o design ele tem que contar com o número de pessoas que estão no espaço e a possível expansão também. É. Então, o que eu queria que apresentássemos aqui também é, na prática, algumas ideias mesmo bem diretas, né? Ou seja, técnicas que nós usamos de fato como designers para atender essas necessidades. Tal como eu disse, por exemplo, como é que numa zona eu vou analisar se faz mais sentido ter uma ilha em que todo mundo está a trabalhar ou separar? Ou então, quais são os critérios que olhas para definir algumas medidas? Pontos mais ou menos assim. Quando olhas para o escritório, para definir o layout, quais são os critérios os critérios que vais usar para isso? Para essa disposição. Ok, pronto. É assim, temos que ver primeiro, eu acho que isso tinha que falar desde o princípio, né? Que era tentar perceber o que é que na verdade é o design de interior, né? É praticamente a área que se encarrega em planejar, organizar espaços internos para melhor funcionar, dar melhor funcionalidade estética no ambiente, mas certo. tudo cumprindo as necessidades do usuário, ou seja, do ser humano. Sim. Aqui, no design de interior, tal como na arquitetura, que não deixa de ser diferente, o ser humano é praticamente o centro de tudo. Exatamente. Percebes? Então, ao estabelecermos um determinado layout, nós temos que olhar, primeiramente, no próprio ser humano, nas necessidades do próprio ser humano. Exatamente. Entendes? Em termos de funcionalidade, em termos de ergonomia, que é os elementos principais que eu tive a dizer, mas tudo relacionado ao ser humano. Imagina, eu se tiver que fazer um projeto na qual eu não consigo pensar que uma pessoa com mobilidade condicionada vai estar dentro desse ambiente. Ainda mais espaço corporativo, comercial. Exatamente. Isso sim, olhar para isso de alguma forma mostra o compromisso da empresa com vou chamar de diversidade, de alguma forma, né? Com essa deficiência, né? Ou alguma mobilidade reduzida. No caso, uma mulher pode ficar grávida ao longo da sua jornada profissional, e é normal. Exatamente. Ela precisa estar confortável naquele período que também vai estar grávida, né? Mesmo para deficientes. Pode ser alguém que já entra na empresa com alguma condição assim, ou que adquira. Então faz todo sentido quando nós passamos a olhar para esses pontos de definir os acessos também. Então, concordo plenamente com esse ponto. O que eu quis dizer é um pouquinho mais amplo do que isso. Imagina, ao sabermos que estamos a projetar isso para o homem, ou seja, para o homem, né? Nós temos que pensar, muitas das vezes, quase que em termos mais científicos, se assim posso dizer. Eu vou ir mais para o lado científico, que é pensar um pouco de como eu posso organizar um determinado ambiente para que ele possa afetar diretamente na experiência do usuário, né? Que é o tal chamado experiência do usuário, sim. E pronto, mas isso tudo vê-se muito ou baseia-se muito nas cores também. As cores estão muito ligadas nisso. Imagina, a distribuição, como é que eu posso dizer? A distribuição inteligente dos espaços também faz uma grande diferença. Eu a projetar, por exemplo, espaços corporativos ou então lojas ou lugares hospitalares, de modos a deixar o usuário a passar uma certa experiência dentro desse ambiente, temos que ter em conta alguns aspectos que nós vamos usar, por exemplo, até um cheiro. Imagina, o cheiro do ambiente. Isso faz com que a pessoa tenha tipo uma certa nostalgia, estás a ver? E se for num espaço comercial, isso pode até incentivar a pessoa a fazer mesmo uma compra.
Percebes? Não é à toa que as padarias ficam em alguns locais estratégicos nos supermercados. Não, e não só, imagina, tu entras para uma loja E de móveis, cafeterias também, o cheiro do café. o cheiro do café te Sim. faz, estás a ver? É quase que uma psicologia muito bem estudada dos espaços que leva por si só a pessoa a querer uma determinada coisa, estás a ver? Então, nós como design de interiores, não sei o que é que pensamos rigorosamente nesses espaços, temos que ter muita atenção a isso, porque os nossos trabalhos afetam significativamente na vida das pessoas. Sim. Estás a ver? E pensar... aqui é difícil eu pegar referências daqui, da Angola, né? Busca fora. Mas tipo, se tivermos que São pensar... modelos que nós podemos aplicar aqui. Tem uma justificação, vou dizer, Sim, eu acho que... que atende à nossa necessidade. Por que não? Pronto, isso aqui é muito raro de nós vermos, mas eu vou dar aqui exemplos tipo... sei lá, internacionais, né? As empresas que mais concorreram tipo para o lado do design corporativo e melhoraram significativamente a vida dos colaboradores, ou então deram uma experiência muito útil ao usuário. Vamos aqui ver, por exemplo, os escritórios da Apple, os escritórios tipo da Google. Se tu olhares para o que é o designer desses escritórios, tu consegues perceber que foi muito bem pensado para que o colaborador não se sinta tipo estressado, estás a ver? Exatamente. Em estar a trabalhar, ou seja, não esteja aborrecido, estás a ver? É um Não se ambiente sinta mais aborrecido. dinâmico, com mais vida. Ou seja, ele une essa hospitalidade com o trabalho, esse conforto. Exatamente, estás a ver? Fazendo o trabalho não parecer tão pesado quanto é, Sim, realmente. Sim. Por exemplo, nós se tivermos que olhar para aqui, para a nossa realidade, dificilmente vamos encontrar, por exemplo, um escritório que velou muito para esse lado, tal como os outros países já fazem. Mas Pensam, olha, desculpa cortar, o escritório que estamos a fazer agora é um pouco voltado um pouco até nisso. não, bastante. Um ambiente Sim. bem jovem. Depois, mistura bastante esses ambientes de trabalho e a forma que estamos aqui a distribuir a criar essas setorizações de trabalho, permite, e eles vão trabalhar até de noite, permite que tenham esses espaços de lazer, interação, não vão ter tanta carga como um ambiente muito frio. A empresa só sai a ganhar, sabias, né? Claro, os funcionários mais alegres, mais dispostos. Exatamente, você fica com uma disposição em querer estar sempre naquele lugar e pronto, produzir, estás a ver? E não se sintas tipo que estás num espaço extremamente confinado, não está sendo onde tu encaras isso como se fosse uma cela, estás a ver? Então, nós desconstruímos praticamente isso para que o usuário não sinta que está num espaço confinado ou que esteja numa cela, estás a ver? E isso é uma experiência muito boa para qualquer pessoa. Acho que isso é uma experiência muito boa porque acaba, sei lá, interiorizar que aquele ambiente faz parte dele, estás a ver? Sim. Sim. E ao pensarmos nisso, nós temos sempre que levar também em consideração aquilo que é a identidade da empresa ao estabelecermos os espaços. Neste projeto que nós estamos a desenvolver, eu acho que uma das coisas que mais me fez pensar em como eu devo criar exatamente o espaço é tentar entender a identidade dessa empresa. Percebes? Tipo, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores que essa empresa tem. Como é que eles querem que os clientes percebam o espaço, sintam? Como é que eles querem que a experiência do cliente, e não só deles mesmo como funcionário seja. Mesmo como funcionário, tipo, eu não preciso de estar num escritório e ter uma recepcionista que tem que me passar informação do que é que eles fazem, do que é que... Não preciso. A partir do momento que eu entro nesse espaço, eu consigo receber várias informações da própria empresa, estás a ver? Sem ninguém me falar nada, só informações visuais. Tu entras e consegues sentir o que essa empresa faz, qual é a grande importância dessa empresa, qual é a missão dessa empresa. Eu tive que entrar, inclusive, até no site da própria empresa, só para ver essas informações, estás a ver? E, tipo, o que eles têm no site deles é uma coisa assim, tipo, muito
jovem, eles querem um ambiente muito jovem, E não sei eles quê. são realmente jovens, eles querem Yeah. essa continuidade no espaço, um Pronto. ambiente dinâmico. Uhum. E vai ser bem, ou seja, eles querem mesmo desconstruir, não querem um ambiente frio, rígido. Acho que isso ou seja, está totalmente alinhado aos valores deles. E sim, daí é que faz todo sentido. Nós temos que unir as necessidades da empresa, os objetivos e dos clientes. Juntar isso, no resultado, o que é que acontece com a empresa? Vão sair a ganhar mais. A empresa sai. Porque o espaço molda o nosso estado de humor. Há lugares que nós vamos... As nossas emoções. Exato, há lugares que nós vamos e nos passa logo a impressão de que não, aqui é um ambiente sério. É. É um ambiente que passa autoridade, pelos detalhes, pelo cuidado, pelos materiais que usam, pela forma que todo o design aí é cuidado, a iluminação, as cores. Afinal, as cores transmitem emoções diferentes. Nós conseguimos ver bem isso, por exemplo, em espaços de... Gostar de exemplos de comida fast food, hambúrgueres e por aí vai. Ok. Se forem ambientes que o custo é um bocadinho mais acessível, a ideia é que a pessoa entre, consuma rápido e saia, Sim. para ter um fluxo muito mais elevado. Uhum. Isso, a forma que nós vamos projetar o tipo de bancos, as cores, a dinâmica, ou seja, como é que as pessoas vão chegar, consumir o produto, sair ou chegar e comprar. Nós conseguimos definir isso em projeto, alinhado com o objetivo da empresa. E só para terminar, e por exemplo, comparando a um restaurante um pouco mais sério, mais para um público-alvo mais assenhorado, que vai consumir um vinho, que vai comidas mais caras, vou assim dizer. Eles querem que o cliente venha e fique. O tipo de mobiliário que permaneça. escolher. Exato. Porque aquele tempo que ele vai consumir lá, compensar. Comparando a, por exemplo, um espaço com uma renda mais baixa. Daí fazer entender a necessidade do cliente, no caso o cliente é a empresa que está a fazer o serviço, né? Sim. Seu restaurante, seu escritório, quem é o público dele, quais são as necessidades, como é que se comporta tudo isso para nós transformarmos isso em design e escolhermos as cores, tudo isso, né? Olha, pegando nisso que estás a acabar de dizer, é assim, existem ferramentas que eu acho que nos ajudam muito a ter que estabelecer esse padrão ou então essa hierarquia, que é a setorização. Imagina, Claro. eu ao fazer um determinado projeto de escritório, sei lá, corporativo, eu tenho que ter em conta a setorização. É importante. É muito importante, percebes? Mas então, estamos aqui a falar de setorização. O que é exatamente uma setorização? É estabelecer os ambientes, né, em divisões, tanto elas físicas, divisões visuais e divisões funcionais. Claro. Percebes? Então, nas divisões físicas, nós temos aquilo que é estabelecido como paredes físicas. Ou qualquer tipo de divisória. Ou qualquer tipo de divisória, mas que seja física. Percebes? Tipo biombos, não sei o quê. Um vidro. Vidro. Uma cortina. Exatamente. Um elemento metálico, Para separar os determinados espaços. Mas depois nós temos as divisões visuais, que estão muito ligadas, por exemplo, à mudança, por exemplo, de um piso. Imagina, eu estou aqui num espaço e esse espaço está em flutuante, pavimento flutuante, mas depois a outra zona já é um outro piso. Estás a ver? Isso Só pode se estabelecer. Essa delimitação clara. Exatamente. Nesse escritório que nós estamos a fazer, vou sempre pegar como referência o escritório, porque é uma coisa que eu já estou aí a pegar e já estou a desenvolver E muita está coisa super lá. recente também. Yeah. Há uma separação que eu estou a fazer aí de ambientes que é estabelecida por cores, tanto no pavimento como no teto. Tipo, Olha, tu sim. estás a sair de uma zona onde tem uma cor diferenciada da outra e a partir do momento que tu fazes essa transição, você sente que estás mesmo num outro ambiente, sem eu ter que colocar tipo divisórias, sem eu ter que colocar biombos, nem sequer um móvel no caminho. É que são a coisas que separar isso. acontecem no inconsciente. É Você não muito- dá conta, Exatamente. mas o teu humor muda aí logo. Exatamente. Estás Tu a está ver? saindo um ambiente um bocadinho mais descontraído. Aqui passa expressamente que é mais sério. Uhum. Ou o tom da cor pode ser algo mais... E a iluminação também dita muito isso. Os Por exemplo, dois, a cor e a iluminação. Sim, dita muito isso. Sim, e depois nós temos a divisão por funcionalidade, que tem muito a ver com os móveis. Sim. Imagina, nos espaços corporativos, eu tenho divisões do gênero. Tem uma ilha,
num open space. Eu tenho um open space com uma ilha. Uhum. Mas depois a seguir eu tenho uma mesa com 6 cadeiras, uma mesa quase que de jantar com 6 cadeiras, né? E tu consegues sentir que, olha, aí é zona de trabalho e lá é uma outra zona, porque em detrimento do mobiliário, percebes? Tipo, o mobiliário é que vai ditar, na verdade, a hierarquia também, por si só, do espaço, Claro. né? Yeah. Então, eu acho que isso nos espaços residenciais é muito notável. Imagina, as salas comuns, né? Nós temos sala comum. Mas a sala comum, nós podemos ter a sala de estar e a sala de jantar Exatamente. num único ambiente. Mas o que é que causa essa ilusão? O que é que nos faz perceber que nós estamos, tipo, na sala de jantar e que nós estamos na sala de estar? É simplesmente os móveis. Sim. Percebes? Tipo, não tem nada de segredo, porque o ambiente é o mesmo. Não Se é nós realmente diferenciado, o queremos essa espaço é o integração mesmo. ou não. Há salas que são grandes e querem promover a integração, mas outras que querem mesmo separar. O fato da forma que nós vamos colocar os móveis, Sim, mas se é... vai facilitar ou não, um está no ambiente e interagir com o outro, dependendo do objetivo do cliente, né? Sim, mas eu estou Nós a falar da conseguimos dividir divisão por funcionalidade. Sim, Estás a ver? sim. Quando estamos a falar da funcionalidade, queremos estabelecer uma certa função para um Cada determinado ambiente. espaço. Apesar de serem integrados. Estás a ver? E isso acontece muito nos escritórios. Nos escritórios temos muito também isso. Temos espaços que é, tipo, para ser mais divertido, onde nós usamos até cadeiras normais, podemos, tipo, fazer essa O mistura. modelo da estás a ver? cadeira, o conforto da cadeira. Trazer, tudo isso tipo, conta. cadeiras de casa mesmo, que é para uso Mais doméstico, confortável. dentro do ambiente corporativo. Isso para dar aquela sensação, tipo, de leveza, de... A pessoa está mais à vontade, estás a ver? Então, e pronto. E a outra ferramenta que não deixa de ser também muito importante é a hierarquia. Percebes? Hierarquia dos espaços, que muitas das vezes é feito pela privatização ou então pela simbologia. Sim. Nos espaços corporativos, como é que tu ditas a importância de um determinado espaço? Esse acesso só é permitido para pessoas autorizadas, placas a dizerem isso. Tu estabeleces uma certa autoridade e uma certa hierarquia do espaço. Mas olha, mesmo Por sem si as só. placas, nós conseguimos criar essa influência através das cores, como já estamos aqui bem a falar, posicionamento de tudo, para a pessoa perceber, espera aí, é uma zona um bocadinho mais restrita. É, mas como é que Sim. se dita isso? Por exemplo, eu ao projetar, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu fiz há tempos um restaurante. Eu gosto muito de desenvolver projetos de restauração. Eu estava fazendo um restaurante e o cliente quis uma sala privada, né? Que é aquela onde a pessoa reserva, vai lá, não sei o que, pode ficar lá com a sua parceira e coisas assim. Mas essa sala tem uma relação muito forte com o espaço normal, que é o salão, percebes? Mas como é que eu tinha que, tipo, mostrar que essa sala aí é privada? E ele não quis que eu cobrisse totalmente a sala. Tinha que Ele ser um quis que pouco- fosse visível. Tipo, quem está no salão geral Pode ver que a sala está tinha que ali. conseguir ver aquela sala e dizer, ah, não, é uma sala privada. Mas como é que eu tinha que passar essa sensação de que aquilo é privado? A única coisa que eu achei, e a única ferramenta que eu tive que usar, é por intermédio da iluminação. Uma iluminação Olha, mais intimista. vermelho. Eu tive que usar uma iluminação vermelha para as pessoas, de forma, sei lá, natural ou intuitiva, Despertar curiosidade. conseguem perceber. E é o que se faz para as discotecas. Tu vais para as discotecas, tipo, os espaços que são private, né? Ou aqueles exclusivos, A iluminação não é sei mais o quê. intimista, A iluminação é mais mais intimista. difusa. Ou é vermelha, exatamente, ou é mais escuro com relação ao outro Não é algo espaço. tão... Como é que eu vou dizer? Não uma luz tão forte. Pronto, Exatamente. o ponto é este. Exatamente. A forma que nós vamos distribuir a luz. Yeah. E não tem como falar de interior sem tocar nesse ponto da luz. A iluminação. no Para mim, interior. isso é um dos pontos que tem grande impacto. E Num tem. projeto, se nós mudarmos totalmente a iluminação perante algum objetivo, ela pode mudar totalmente a percepção do espaço. Tal como, por exemplo, pode parecer que nós arquitetos temos problemas com a cor branca, com a luz branca, mas não necessariamente. Só tem a ver com o objetivo, a funcionalidade do espaço.
Porque se é um espaço em que eu quero trazer mais conforto mesmo, e é um espaço que vai ser usado até de noite, ter uma luz branca, isso afeta inclusive a nossa qualidade do sono. Desperta outros hormônios do nosso corpo, que, enfim, afeta a produtividade. Ou seja, nós podemos trazer esse equilíbrio da luz branca, da luz amarela. Olha, gosto de dar um exemplo muito prático, com o meu escritório mesmo. Até que quero trazer 2 exemplos do escritório. Lá a iluminação, por exemplo, ela é uma iluminação, não é branca, mas também não é 100%, não é muito amarela. É a quente. É uma iluminação um pouquinho quente. Sim. Porque eu queria trazer mesmo esse conforto para o ambiente. E eu combinei isso com as cores das paredes e com os móveis também. E muitas vezes quando recebo lá alguém, eu percebo que o pessoal diz, não, o teu espaço é mesmo bem acolhedor, é confortável, passa uma paz, uma calmaria. Porque tu usaste luzes quentes, né? Não só, ou seja, a combinação das luzes quentes com as cores que eu escolhi, com um amadeirado um bocadinho mais claro do que este. Ok. Claro que depois eu dei um toque ou outro da cor azul, que é uma cor que em particular eu gosto muito, mas também passa essa calmaria. Mas é a cor azul, não é necessariamente a luz azul. Porque a luz azul tem um outro efeito. Gostava do roxo, não? Não, isso é um detalhe, não tem nada a ver. Falando assim pela composição do espaço. Então, de forma geral, vejo que ali eu mesma me sinto super confortável e recebo muitos comentários sobre isso. E pronto, como estava aqui a dar esse exemplo do escritório, só queria dar algo que falamos mais atrás, que é da questão do layout, por exemplo. Há dias eu recebi lá um cliente e ele chegou um pouquinho antes de mim. Depois, quando eu cheguei, ele me contou a análise que ele fez no espaço. Ele disse, o teu espaço deve ter cerca de 7 metros e pouco por 3 e qualquer coisa. E era mesmo isso, 7,20 ou 30 por 3,30. E ele disse que gostei muito da forma que distribuíste o espaço, porque aqui cabem 5 pessoas a trabalhar confortáveis, mais a tua secretária de trabalho, mais 2 reunidas também confortáveis mesmo, e ainda 2 à espera. Ou seja, até o cliente, que ele também é alguém que tem um cuidado mais elevado, ele foi tocando nesses pontos, também olhou na iluminação, falou, é um cliente que gosta muito de arte, aprecia, é um colecionador de arte já agora. Até as cores que eu usei, o azul e tal, e fomos tendo uma conversa tão em torno disso, então eu fiquei a pensar, consegui o objetivo que eu queria aqui no meu espaço, consegui. Então o pessoal lá trabalha de forma confortável, tem a luz necessária, não é uma luz muito branca, né? Então fazer esse mix está a trazer o resultado que eu quero para os clientes. Ou seja, é um ambiente que passa esse conforto, essa seriedade, essa paz, e só não conseguimos muito mais porque não tem muito espaço. Aí tudo foi ocupado. Tá, isso é, pronto, eu acho que consegui chegar no resultado, né? Mas é assim, os espaços corporativos, se tiveres que olhar para as zonas de trabalho, o que mais se usa é a luz branca, estás a ver? Branco frio. Que é o frio. Tem um brancozinho, ligeiramente mais branco. Que é o frio, estás a ver? E tipo, mas depende do espaço corporativo. Claro que depende, porque aí há uma certa diversidade também, né? Exato. Por exemplo, eu não vou fazer colocar luzes, tipo, muito frias num escritório de uma startup. Em momento nenhum eu faria isso. Exatamente. Estás a ver? Mas agora, se tu me deres, olha, um escritório que seja tipo público, né? Imagina, sei lá, do ministério ou coisa do gênero. O que eu tenho que usar mais é luz branca, é a luz fria. Diferente de tipo o escritório de uma startup. Sim, tudo depende mesmo dos objetivos do espaço. Tudo depende, exatamente. Como é que nós queremos que o cliente se sinta lá. Há uma certa diversidade aí, mas eu lhe garanto que quase todos os escritórios que eu fiz por parte da empresa onde eu trabalho, todos eles foram tipo com iluminação quente. Eu nunca fiz tipo escritório com aquela iluminação assim fria, geralmente não faço. Estás a ver? Eu gosto de começar mesmo olhando na recepção. Porque isso afeta muito no estado psicológico das pessoas, estás a ver? Traz uma certa calma, cansa menos os olhos. Claro. Mas pronto, nós temos que saber para quê e como o ambiente vai ser usado. Sim, tudo no design é estratégico. Exatamente, tudo é pensado de forma estratégica e a pensar na pessoa que vai... Sim, quando falamos de estratégia, é justamente conhecer essa necessidade da empresa, do funcionário, a relação toda do ser humano lá. E aí nós vamos com a nossa arte, que eu gosto muito de falar,
essa Dar arte esse que é a chance. mistura da sensibilidade com a técnica, dentro do contexto do cliente, lógico, e perceber, ok, se ele tem essas necessidades, tem esses objetivos, o cenário mais adequado para ele é esse, tipo, esse tom de luz, nesse ambiente. Ah, não, aqui precisamos um bocadinho mais branca. Esses móveis com esses, talvez, não vou trazer muito detalhes de formatos, mas com as medidas X, Y, Z, e por aí essa setorização toda, essa organização do espaço. Então, isso é É que saber traz... usar essas ferramentas, na verdade. A pessoa, quando tem domínio dessas ferramentas, tu consegue estabelecer um layout que seja tipo, e que vai de acordo, estás a ver, ao interesse do próprio cliente. Estás a É ver? que tem ganhos ali que o cliente acaba por ter. Ou seja, no final, o produto final que ele vai ver, ok, aqui tem um armário, aqui tem uma luz, só vê o produto final. Está tudo bem, mas pode estar a evitar muitos problemas, né? Ou simplesmente todo mundo está a trabalhar e nem sequer sabe o que é que de fato está a ser positivo. Então o nosso papel aqui ajuda muito eles a perceberem. Exatamente. Quando nós falamos de projetos de interiores comerciais, não é só para ter aquele impacto, a pessoa chega, uau, é bonito, tá bom, mas será que essa pessoa, por exemplo, para poder estar alinhado com o cliente, ou seja, nós apresentamos características diferentes aos clientes, cada cliente de cada tipo de serviço, não é? Ou o nível de serviço, o padrão que seja. Os clientes têm padrões de comportamentos. Então, é importante ter esse alinhamento. Há momentos que nós queremos passar mesmo... olha, por exemplo, há dias estive no banco. A pessoa entra no banco e vê logo aqui um ambiente sério. Ou seja, a forma que todo mundo se comporta lá está sério, está... enfim. E não importa muito, vou dizer, o nível social da pessoa. Ok. Mas é um ambiente que todo mundo meio que se iguala a um padrão por causa de tudo aquilo que o banco representa. Primeiro e depois, como é que ele passa, como é que ele conta isso, como é que ele conversa com as pessoas através da disposição de tudo no espaço. A forma que colocam o balcão e por aí vai as cores, também tem a ver com as cores da marca. Mas esse ambiente passa uma imagem, que ali o profissional precisa entender e traduzir isso. Vou dizer, essas palavras, esses valores no espaço. Então, queria dizer um pouco. Exatamente. Pronto, é assim, nesse ponto em que tocaste, podemos nos remeter ao uso, ou seja, ao uso não digo, podemos nos remeter aos métodos, né, que são mais utilizados para você poder passar esse tipo de visão para as pessoas, que é tipo o fluxo do espaço. Sim. Dita muito. E tipo, temos que tocar em imagina, pontos como os materiais também. Isso é muito a relevante. descompressão de um determinado espaço dita muito para aquilo que as pessoas vão sentir. Sim. Percebes? O que nós fazemos muda muito a vida das pessoas. Entenda uma coisa. Eu se projetar um espaço corporativo, em que eu quero passar um fluxo e uma ideia de que esse espaço tem uma certa valorização, né? E que é extremamente rigoroso em termos de princípios, Sim. em termos de educação ou coisas do gênero. Qualquer pessoa, e tudo tudo nos remetemos à psicologia ambiental, na verdade. Até isso que eu vou falar, vai recair também na psicologia ambiental. A pessoa, quando entra nesse determinado espaço, sem ter que lhe falar alguma coisa, por si só, tu sentes que estás inadequado, imagina, para estar nesse espaço. Exatamente. É o que acabaste Nem de dizer. Nem precisa olhar na roupa das pessoas. Sim, mas isso... O espaço em si. Isso às vezes nem tem nada a ver com a empresa, com o que a empresa faz nesse determinado espaço. Mas se nós queremos passar uma visão de que esse espaço é sério, nós temos como fazê-lo. Como designers, Claro. nós temos como fazê-lo. Em que tu entras no espaço, se estiveres mal vestido, tu até sentes que não, eu não podia estar aqui. Ou seja, eu não sirvo para estar aqui, pelo modo em que estou vestido. Só não está adequado ao ambiente. Não estou, quer dizer, tu não se adaptas Isso, olha, desculpa só ao porque ambiente. acrescentar um ponto. Estás a ver? Isso até vai moldar o tom de voz que a pessoa vai usar no espaço. Exatamente. Como é que ela vai conduzir o seu Isso comportamento? mexe com tudo. O comportamento, as emoções da pessoa muda extremamente, estás a ver? E
Para os espaços corporativos, isso ajuda muito porque, imagina, eu tenho um funcionário que foi contratado recentemente. Ok, fizemos a entrevista num outro sítio, depois ele vai para o escritório, onde ele tem que trabalhar. E numa primeira fase, no primeiro contacto que ele vai ter com o escritório, onde ele vai trabalhar, ele vai de forma simples. De forma natural, simples, numa t-shirt e não sei o quê. Mas quando ele se depara com um ambiente que foi projetado extremamente para tu se apresentares de forma a rigor, que é um escritório tipo formal, não o mais, sei lá, o mais divertido, o mais livre, mas é tipo formal, né? Porque há ambientes que precisam mesmo disso também. Exatamente, tu chegas para lá e se vês que não estás tipo de acordo ao próprio ambiente. E que no outro dia você já quer ver tipo a rigor ou coisa do gênero. Uma camisa, Sim, tudo muito bem que algumas corporações obrigam que o colaborador tem que aparecer de forma a rigor, não sei o que, vestido a rigor, para passar essa identidade, para passar essa imagem de que o espaço por si só é sério, a empresa é séria, não sei o que, tal como um banco. Estás a ver? Por que todos aí vestem a rigor? Porque querem passar essa mensagem de que aqui tu não podes falar com tom alto, tu tens que falar baixo. Tem que ter essa coerência toda. Sim, mas ao pensarmos nesses espaços, se dermos conta, é tudo quase que uma composição, tu a misturares, sem ter que olhar para a roupa das pessoas, tu a misturares luz, cores, o tipo de mobiliário. Exatamente, o mobiliário. O material do mobiliário também. Isso e já a forma dita, que eles vão estar. Isso já dita tudo. Sem você ver alguém vestido a rigor, tu a estares nesse ambiente, tu sentes que esse é um ambiente muito formal. Estás a ver? E aí tu um ambiente mesmo sério, ou um ambiente rígido, um ambiente que zela muito por princípio X ou por aí vai. É que essa parte que eu acho muito interessante, quando nós, vou dizer essa parte mais sensível do designer. Quando nós, ou seja, eu digo que é sensível porque parar para analisar isso tudo, não estamos a analisar questões técnicas, mas coisas mais subjetivas, com coisas objetivas e fazer esse casamento e no final produzir uma imagem, inicialmente, com toda essa combinação. E depois, claro, que também se reflete em, como é que eu vou dizer, isso vai trazer os ganhos positivos para quem investe no projeto, porque isso, há quem pensa que é só... Como é que eu vou só gastar eu acho que tudo conta, tudo na verdade conta. Imagina, tu se tiveres um escritório muito bem projetado, em termos de funcionalidade, sustentabilidade, a partir do momento que tu tens o cliente dentro desse espaço, tu já ditas muita coisa, até para tu conseguires tipo adjudicação com esse cliente. É muito fácil, tu nem precisas usar muito palavras, estás a ver? Do escritório que estamos a fazer agora, que pediram um ambiente mais restrito para receber aquelas pessoas mais importantes que esse escritório vai receber. Claro, isso é gostoso. Onde está localizada essa sala, as cores que estão a ser escolhidas, tudo isso, vai ter que tudo ser pensado em função disso. Eles querem trazer essa exclusividade, esse ambiente mais intimista. E também num padrão mais alto. Sim, pelo tipo de pessoas que vão receber aí, porque eles querem que a pessoa que vai receber ali, que vai entrar ali, ela perceba isso e que ela está a ter aquela exclusividade. Sim, mas aí tem a ver com a hierarquia, porque tu estabeleces essa hierarquia para o espaço, estás a ver? Em que tu estás nesse espaço e sentes que, olha, esse é o espaço mais importante daqui desse escritório. Tá a ver? Tu tens essa percepção, mas por quê? Porque o espaço foi projetado e foi pensado desse modo. Exatamente. Então, eu acho que tudo está ligado, Isso faz uma certa diferença. Imagina, eu se tiver que estabelecer em termos de circulação, né? Se tivermos que falar de circulação de design de interiores, nós estamos aí a falar de circulação principal, a circulação secundária e a circulação de serviço. Pois. Eu acho que são essas três, se não estou em erro. Devem ser essas três. Vou começar a decifrar. Prontos. A principal é aquela que todo mundo já conhece, tipo o hall de chegada. Para os espaços corporativos, a recepção, que é o chan. Que a pessoa logo que chegar na recepção ou no corredor principal, tu já consegues sentir tipo a áurea daquilo que é
o espaço. Se é mais informal ou não, se é um espaço onde eu posso falar com voz mais alta, se posso falar com voz mais baixa. Esse é o primeiro, é o primeiro setor onde eu vou estabelecer tipo uma circulação principal. Esse contacto primário que o cliente ou o usuário tem com o espaço. E depois nós temos a secundária, que é tu sais do hall, né? Imagina, eu vou tentar dar um enquadramento aqui para melhor se perceber. Se tivermos que falar para espaços residenciais, nós estamos a falar do hall de entrada. Depois do hall de entrada, tu tens a circulação secundária, que são a distribuição, que é os corredores que vão te levar para outras zonas, que é as zonas íntimas ou zonas sociais, estás a ver? Depende, sim. E depois tu tens qual é o outro ponto que eu disse? É o... Serviço. A de serviço. Para os espaços corporativos, claro que nós temos sempre a circulação Onde que só levam os funcionários ou a exatamente, pessoa da área de serviço precisa... para a área de serviço. Corredores ou circulações que dão para a área de serviço. Que em que não momento nenhum... interfira Exatamente. na zona dos clientes. Exatamente, que em momento nenhum, ainda que um cliente veja, mas consiga perceber que é praticamente um corredor de serviço. E existem medidas muito básicas e recomendadas. Estás a ver? Por exemplo, para espaços corporativos, um corredor principal, o mínimo recomendável que tu podes ter é 1,20 ou 1,5. 1,50, estou a falar de 1,50, 1,50 m. 1,50 m em condições de que tu vais pensar tipo na inclusão, né? Para um cadeirante poder passar e fazer o giro normal da Sem da tocar cadeira. em uma barreira. Sem ter, exatamente. E o mínimo, se for um espaço onde não vai ter acesso de cadeirantes ou coisa do gênero, o mínimo que tu podes ter é 1,20, que já é confortável. E para espaços onde tu tens, tipo, o corredor de serviço, claro, o corredor de serviço, o mínimo recomendável que tu podes ter é 60. O mínimo. 90. Não, 60. Que tipo de corredor de serviço é esse? Só não vai carregar nada? Não. Quanto é que tu fazes do alçapão? Quanto é que tu deixas? É praticamente um 60-60, você pode deixar. Sim. É um acesso que dá para uma zona de serviço. Imagina, tu tens uma área técnica. Ah, eu estava entendendo Escondida. o corredor de serviço, o corredor está 60. Não. No espaço Tá corporativo, Está explicado. tu tens um acesso que só dá tipo para a zona de manutenções de ar-condicionado, que é mesmo só uma zona que só um técnico é que vai precisar passar lá. Sim. Percebe? Nenhum outro funcionário vai ter interesse de ir para aquele Sim, espaço. o técnico tem que resolver aquele Exatamente. do ar-condicionado. O por aí mínimo que vai. tu podes ter é 60 para essa pessoa poder passar ou ter que pôr um equipamento, estás a ver, tirar Mas um também não precisamos equipamento. já trabalhar com o mínimo. Eu gostaria de trazer um Não, pouquinho. claro. O mínimo Mas é um regulamento. é para padrão. você, tipo, Não reduzir. não quebrar, estás a ver? São Sim. regras. Então tem que se seguir. Claro que geralmente as pessoas não dão esses 60, né? Porque, Sim. pá, imagina, existem técnicos que trabalham com manutenções, por exemplo, de ar-condicionado. Eu tenho os ar-condicionado numa outra ala. Sim. Mas para além de pessoas tipo normais que têm o corpo com o peso, imagina, de 60, ou tem a medida normal, a padrão de uma pessoa, né? Não é que todos os técnicos têm essa mesma dimensão. Eu tenho que saber tolerar. Claro que vai, em um momento algum, tem uma outra empresa com um técnico que seja tipo forte, que seja gordo, que seja tipo fora do padrão, que tenha um corpo mais robusto, que tenha uma altura não Olha, de 1,80 m, mas de 2 metros. Fora esta altura, Percebes? mas, por exemplo, quando nós falamos de mobilidade reduzida, um obeso, uma pessoa gorda, conta. Conta Como para esse uma espaço. grávida, como um idoso. Exatamente. Não, Então não disse eu que a não grávida tenho e que idoso são pensar assim. que nesse espaço simplesmente vai passar uma pessoa padrão, uma pessoa normal. Um Armando, com não. medidas. Nem sempre vai passar alguém como eu. Pode passar alguém maior do que eu. Então eu tenho que dar não esse mínimo que é o recomendado. Eu posso dar, por exemplo, 90, porque eu estou a pensar numa outra pessoa que tenha um corpo diferente, que se calhar vai passar por aí. Sim. Percebe? É o mesmo do corredor principal. Em vez de eu ter que dar 1,20, eu dava, por exemplo, 1,5. Porque em Sim. momento algum vai aparecer alguém que é cadeirante ou coisa do gênero para poder fazer o giro aí, ou a circulação. Sim. Percebe? Então, a circulação de serviço
ou seja, a circulação também dita muito naquilo que é a hierarquia dos espaços. Estás a ver? Ou seja, para a pessoa ter aquela percepção de não, tá bom, olha, aqui é um corredor tipo extremamente importante. Eu acho que é o corredor que dá para a sala do ministro ou coisa do gênero. Ou para a sala do CEO. É, a pessoa já olhou o material que está a ser usado. Para a Forma sala do que ele... CEO. Tudo. Tudo, em termos de iluminação. Essa composição toda. Iluminação, cores, não sei o quê. E por si só te faz entender que, olha, isso é importante, essa circulação é importante. Tem um certo nível de hierarquia, de importância. Sim. Percebes? Então, nós como design tentamos sempre passar essa ideia para o usuário, para as pessoas. E faz todo sentido. E é assim que tem que ser. E é isso que tem Esse que aqui, ser. eu digo, o dono, ele só precisa ter essa clareza do que é que ele quer. E também, se não tiver, nós vamos ajudar a ter. Porque é normal que ele não saiba tudo. Nós aqui temos que fazer as perguntas certas e conhecer o público dele. Importante Mas também esses que são ele conheça. fundamentos que nós temos só que ter em conta, porque muitas das vezes, se tivermos que olhar para a realidade atual, muitas das vezes, não é isso que se faz. Claro que se respeita a funcionalidade, não sei o quê, mas o design de interior tem quase que um lado que dá uma certa liberdade ao técnico, que é de pensar mais além. Percebes? Por isso é que cada vez mais tu vês que vão surgindo novas tendências. E essas novas tendências é porque as pessoas saíram de um certo limite e emergiram para um outro, ou seja, saíram do pequeno e querem escalar para um outro nível, estás a ver? Então, é quebrar a regra. O design de interior é feito assim, quebrar a regra. É tipo, tu falares tipo, do minimalismo. O minimalismo, essa tendência, foi praticamente uma quebra de regra autêntica no que diz respeito à própria arquitetura ou então design de interiores. O recomendado era ter o quê? Era tu teres uma mesa de jantar, era tu teres um sofá que consegue acomodar as pessoas, era tu teres uma poltrona para receber pessoas, sentarem, não sei o quê. Mas no minimalismo, tu quebras exatamente quase que tudo. Em vez de tu teres armários para armazenar copos, armazenar não sei o quê, no minimalismo tu tens uma única prateleira, onde tu vais colocar o necessário. Olha, O necessário. Isso é estupidamente quebrar as regras, estás a ver? Então, é através dessa liberdade que nós temos que vai nos fazer muitas das vezes não respeitar essas regras que a arquitetura e o design de interior têm, estás a ver? Nos fazem sempre quebrar isso e acabamos não fazendo. Pensamos simplesmente na funcionalidade, pensamos sim no conforto que a pessoa tem que ter no espaço, pensamos na sustentabilidade e na circulação que essa pessoa vai ter no determinado espaço. Mas depois tudo o resto é quase que quebrar a regra. Percebes? É exatamente isso. Se no final fizer sentido atender o que se precisa. Há uma nova tendência que está a ser muito associada nos espaços corporativos. Hoje em dia vê-se muitos espaços corporativos com cores muito vivas, vivas mesmo, tipo amarelo mostarda, amarelo. Fizemos uma sala com amarelo no teto. Pintar o teto em amarelo, torrado ou... Eu prefiro torrado, ou pelo sei lá, menos, amarelo torrado. tipo, a regra do minimalismo é fazer tudo num tom mais leve, percebes? Ou então até se calhar neutro mesmo. É usar o neutro, sim, é usar mais o neutro. Mas há uma outra tendência que diz o contrário. E que já dita, tipo, que os escritores fazem hoje em dia. E dita, tipo, uma coisa muito além do que o minimalismo faz. Que é o maximalismo, se assim posso dizer. Maximalismo é o oposto, praticamente, do minimalismo. Por quê? Porque tu usas cores muito vibrantes. Não só as cores, tem excesso de informação. E há mais informação. Mas há uma coisa que eu acho que é muito importante nessa tendência, ou seja, nesse estilo, que é a personalidade do artista em si. Claro. Do design. Exemplo, tu consegues levar a tua identidade
para qualquer tipo de projeto. Eu posso estar não sei onde, se eu tiver contato com um projeto e tu tiveres essa identidade, essa liberdade como artista de usar simplesmente uma única cor viva em todos os teus projetos, qualquer pessoa vai perceber qual esse projeto foi feito por ti. O maximalismo dita isso. Para além dele ser tipo o contrário da arquitetura, é quase que maximalismo e personalidade ou personalização. Em que o artista consegue tipo criar uma certa identidade e colocar nos seus projetos. Para criar uma experiência diferente, para criar tipo uma peça diferenciada que não existe, que é tipo uma cadeira. Imagina, eu vou desenhar uma cadeira especificamente para aquele ambiente. Para um espaço corporativo. O que se faz hoje em dia de editar tipo aquela setorização em termos de cores, não sei o que, editar que esse espaço é diferente do outro, vem muito do maximalismo, que é, hoje em dia faz-se muito nos projetos residenciais. Eu tenho a cozinha com uma cor mais forte do que a sala. Mas está tudo no open space. Só que eu tenho a cozinha lá no fundo com uma cor muito vibrante. E eu tenho aqui a sala com uma cor tipo mais neutra ou até mesmo branca. E tu dentro do ambiente consegues sentir que, olha, isso é diferente. Aí é uma outra coisa. Diferente daqui. Estás a ver? Sim. Mas Nós como arquitetos e designers temos o poder de fazer as pessoas olharem onde nós queremos que elas olhem. Sim. Se eu quero destacar algo, eu gosto de dizer o que está à volta precisa estar um pouquinho mais apagado. Mas olha aqui, queria acrescentar só, concordo com o que disseste, mas queria acrescentar aqui um ponto, do minimalismo especificamente. Sim. Algo, por exemplo, o menos é mais. Minimalismo, menos é mais. Algumas vezes mais é mais mesmo. Mas aqui o ponto que eu quero trazer é o seguinte. O minimalismo, sim, ele veio basicamente, limpou muitas informações, decoração e tal. Mas eu acho que algumas vezes acabamos por cair no minimalismo que eu chamo de radical. Porque o que é que de fato dá identidade ou traz características marcantes no ambiente não é o excesso de minimalismo. Ou seja, o minimalismo, o radical pelo menos, ele limpa demais. Então, há alguns casos que eu vejo que exageram mesmo no minimalismo, ou seja, é extremamente funcional. O minimalismo é praticamente exagerado. Sim, mas... Em termos de não usar nada, porque isso é praticamente já um estilo de vida e tudo. Eu vejo que é como se tivéssemos, imagina, dois níveis. Um minimalismo que está mais ligado a um ambiente simples, ok? É simples, mas não é radical demais. Sim. Mas há casos que é exagerado, não tem detalhe nenhum que dá uma característica única naquele espaço. E, por exemplo, o maximalismo, ele tem características demais. Mas também é normal que há pessoas que se identificam com um estilo e outro. Isso, exatamente. Tudo bem. Exatamente. Em particular, eu não sou minimalista. Sim, mas é a eu liberdade. sou simples, mas minimalista não. Isso reflete também nos trabalhos. Sim, mas é a liberdade que o artista tem que ter. Estás a ver? Tu tens que ter essa liberdade para criares uma certa identidade e levares isso para dentro da arquitetura ou design de interiores. Eu, se tiver que fazer um projeto, provavelmente, tu se tiveres contato, tu vais conseguir perceber na essência que esse projeto foi feito pelo Armando. Porque eu uso sempre coisas muito específicas que só são minhas, que só circulam na minha cabeça e que em momento algum, por mais que eu não queira fazer, por mais que eu não queira pôr num projeto, mas a minha mente recusa, a minha mente diz que tem que ter, percebe? E eu acabo sempre colocando. Então aquilo fica como se fosse uma identidade minha já, tá vendo? O cliente pode me dizer, não, mas eu não gosto disso, não sei o quê. Mas eu vou conseguir convencer o cliente a ter essa visão de que ela, não, isso é... Mas olha, aqui também tem um ponto. Existem vários tipos de profissionais, cada um também tem a sua identidade. Sim. Nós atraímos não, aquele aqui, tipo de... quase que poucos. Né? Sim, mas... Poucos têm identidade. Vamos generalizar. Eu digo, existem vários profissionais e também, o que acontece? Nós atraímos aquilo que nós somos. Sim. Eu percebo muitos pontos em comum nos clientes que eu tenho. Muitos mesmo. E comigo também. Okay. Ou seja, eu não vejo, se não for alguém que... Mesmo até quem vem por indicação, tudo bem. Mas se for pessoas que acompanham o meu trabalho, aqueles que vêm pelas redes sociais e por aí vai, eles têm muitos pontos em comuns. Porque eles se identificam com a minha forma de trabalhar, os temas que eu abraço, os temas que... imagina, os meus valores, princípios e tudo isso, a minha abordagem.
Mas também podem não se identificar. Amanhã podem ir num outro arquiteto que tem uma abordagem muito mais, vou dizer, muito mais ousada, muito mais criativa, Exatamente, porque exatamente. isso tem a ver com cada profissional. Exatamente. Então, eu acho que chega sempre um limite, pelo menos para mim, que do tipo, eu vejo que daqui é como se eu estivesse a quebrar também a minha essência. Porque o projeto final tem sempre o toque do artista. Tem. No meu caso, E tem de ter mesmo. todos os projetos não te peço para colocar bege. Para mim, isso é a cor mais confortável que eu vejo, que eu me sinto. O meu escritório é bege. Todo mundo já me diz, mas arquiteta, qual é o problema com o bege? Qual é a relação? Quando eu me visto de bege, quando eu estou no ambiente assim. Então, eu, por exemplo, não tenho uma característica muito marcante em termos de uma forma, uma cor, não, mas é como se o meu objetivo naquilo, no design, fosse mais abstrato. No final, eu quero passar mais esse conforto e cuidado ao cliente. Então, não é muito de ser muito ousada, não. É mais a experiência do cliente, por aí vai. Olha, queria aproveitar e tocar num ponto, que acho que não falamos aqui. Estamos numa era da tecnologia também. Sim. Como é que isso tem influenciado mesmo aqui os projetos interiores? Há uma integração muito forte atualmente. Sim, então, tem deixado os ambientes mais dinâmicos, mesmo até nível dos móveis também. Exatamente. Há ambientes de trabalho Móveis que já ajustáveis. temos os móveis ajustáveis, podemos trabalhar assim sentados ou levantar. Exatamente. Então, como é que tens já incluído isso nos teus trabalhos, basicamente? É assim, E falando... que tecnologia também? Sim. Se eu tiver que falar em projetos tipo corporativos, claro Pode que... ser comercial também. E o comercial, né? Claro que ainda não há uma certa abrangência no que diz respeito ao uso de tecnologias aqui em Angola, né? Aqui no nosso país, pronto. Mas há sempre um que se destaca muito dentre os outros, que é tipo a domótica, que é muito usado aqui, praticamente. A domótica é o que mais se usa aqui para espaços corporativos. E como é que se diz então? O controle controle de voz ou de gestos, não sei o quê, como iluminação com Sensores de presença sensores também. de presenças, não sei o quê, essa coisa toda. E pronto, eu acho que é o que mais se usa. Diferente de países que já estão mais avançados, onde ao elaborar, por exemplo, uma sala de reuniões, tu já pensas numa tecnologia mais avançada, onde tu tens, imagina, um sistema de videoconferência que é muito mais, sei lá, Mais evoluído. exatamente, estás a ver que é tipo uma tela com uma câmera já tipo adaptada para videoconferências, para não sei o quê, essas coisas assim. Diferente de nós aqui usamos o quê? Usamos simplesmente um projetor ou... Um televisor. Yeah. O projetor até já tem sido reduzido. Há um escritório, eu acho que é... Há um escritório que eu fiz por intermédio da empresa onde eu trabalho, em que nós colocamos uma tecnologia, mas isso é tipo nos móveis, né? Na mesa, imagina. Há uma certa tecnologia que nós implementamos que vai vir pensado já para ter que funcionar do jeito que o cliente tipo, solicitou, né? Que é uma mesa com um sistema de tela adaptado já, microfones, sistema de Wi-Fi, indução. Posso colocar aí meu telefone. Exatamente, tu tens aqui uma barra em que é menos cabo, tipo usar menos cabo possível. Em que tu tens aqui aquela barra até para carregar imagina o computador, tu tens um único dispositivo, um único fio que tu puxas da mesa E ligas no computador. e ligas automaticamente Embaixo no da computador. mesa não tem nada, não tem fio nenhum. Embaixo da mesa tu não vês absolutamente nada. Não vês absolutamente nada. Carregar o telefone tu colocas numa barra que tem no meio da table, onde o telefone simplesmente vai carregar. Tens uns botões apenas aqui para tu controlares, onde tu apertas, que é para sair o microfone, porque ele entra e sai, né? E sai também a tela. São tecnologias... mas são tecnologias que tipo, tem que ser mesmo a pedido do São pedidos do cliente, bem específicos são muito também. específicos. E
O mais usado é praticamente mesmo só a domótica, que é ter cortinas a moverem com A sistemas iluminação, inteligentes, a iluminação com o sensores de som. presença, não sei o quê. Essas coisas assim. Mas Olha, fez-me nós não lembrar. estamos evoluídos ao ponto de ter, tipo, aquele dispositivo que cria aqui o holograma, não sei o quê, e Não. o CEO está a fazer a conferência Ainda conosco não, aqui. ainda não. Estás a ver? Olha, Ainda não temos. Ainda não falar estamos nisso nesse dos futuro. sensores, lembrei-me de um caso. Uma vez fui a uma clínica que tinha um sensor de presença na casa de banho. Só que aquele sensor de presença, O tempo é muito reduzido, tipo, tu entras Não. em frações de segundos. imagina a pessoa estar na casa de banho, a usar sanita, está quieta. E a né? luz Alguém, apaga. a luz apaga, quer dizer, tem que fazer um espetáculo, é? É Para isso. acender. Tinha que detectar o corpo humano e já está bom. Sim. Assim, ela tem vantagens e tem desvantagens, estás a ver? Tipo, a integração dele tem que ser muito bem pensada. Imagina, eu não vou pôr um tempo. sensor, tipo, para luz um sensor de zona de circulação. Não deve ser. Não deve ser, imagina, na zona de circulação é que eu preciso ter um sensor de curto prazo, que é tipo de poucos minutos. Por quê? Porque a pessoa simplesmente passa. A pessoa Também não depende do permanece. tipo de zona de circulação, porque há algumas que têm outras variantes. Sim, mas eu acho que Mas nesse caso, o técnico é que tem que saber usar isso. Isso, por exemplo, que acabaste de falar, esse exemplo que deste, obviamente que foi um erro do técnico. uma clínica muito conhecida aqui. Isso foi um erro, porque ou então foi uma emoção, porque ele quis surpreender, tipo, o cliente, ou foi uma ilusão, uma mera ilusão do cliente, né? Quis colocar aquilo, porque é uma tecnologia, é algo inovador, e quis colocar, tipo, naquele cômodo. Mas que não é o correto. Por quê? Sim. Porque a pessoa na casa de banho precisa de luz, precisa de iluminação. Esses sensores geralmente são usados para sítios onde é passagem, é transição. Sim, de Não alguma é de forma uma também certa... para economizar Sim, para a luz. economizar. Por quê? Porque eu não vou te passar, por exemplo, um corredor de 10 metros, tá? Eu quero passar esse corredor de 10 metros. O bem pensado é tu colocar os sensores, tipo, afastados, tipo, de 2 em 2 metros, 2 metros e Mais meio, ou 2 menos. metros e meio. Tipo, em que, na medida que eu vou transitando o corredor, esta aqui acionou para acender a luz. Quando eu passar aqui, o que está aqui mais próximo de mim vai acionar novamente, estás a ver? Para as luzes se manterem acesas. E na medida que eu estou a passar, as outras lá estão a apagar e essas em que eu estou a continuar o meu percurso estão a acender. Estás a ver? Então, isso tem que ser bem pensado, bem pensado. Não é só porque quero colocar isso e... Claro, na casa de banho isso não faz muito sentido. Eu vou entrar, ok. E também tem que ver em que tipo de zonas ou estabelecimentos eu vou colocar isso. Imagina, se for tipo um balneário, claro que eu colocaria isso. Tipo de uma bomba, de um restaurante. Acho que é uma forma de Onde saber tem usar. gente a passar de forma rápida, o fluxo é muito rápido. Claro que eu colocaria isso, porque as pessoas têm um hábito de ir desligar as luzes no interruptor e eu preciso tipo economizar, que é a tal ecologia, né? Eu tenho que... Mesmo a sustentabilidade O também se vê ecológico. por aí. O ecológico é poupar, usar o mínimo de energia, estás a ver? Tem que poupar, não sei o quê. E as pessoas não têm esse hábito de ir, tipo, desligar o interruptor, principalmente em estabelecimentos comerciais, estás a ver? Em que a pessoa está simplesmente a passar, ele sente que aí não é casa dele, não é um lugar que lhe pertence, e ele está de passagem. Claro que eu nunca vou ir no interruptor e desligar a luz, Espaço comercial não. estás a ver? Tu tens que ter princípios ao ponto de ter que fazer isso. Tipo, ligas a luz ou encontraste a luz acesa e ao se retirar do espaço, tu lembras em desligar essa luz. Espaço comercial não. Armando, trazendo um pouquinho, por exemplo, a questão da sustentabilidade nos projetos, de forma mais direta, assim, quais são os parâmetros técnicos que nós podemos usar? Ou então que tens usado nos teus projetos? Ou seja, atitudes, ações, materiais, o que for, que promovem a sustentabilidade. A redução de custo, ambientes que consigam se, vou dizer, manter a mesma qualidade por mais tempo, coisas que ajudam a reduzir custos, tudo isso. Quais são as soluções que tens aplicado? Pronto, é assim. Isso é um ponto muito importante de se falar, mas eu acho Podemos que falar, hoje em dia nada sem sustentabilidade. mas vamos aqui entrar em um debate, se calhar, porque o mundo está meio que... O mundo é capitalista, percebes?
E quando falamos de capitalismo, nós estamos a falar tipo de um comércio em que o fluxo e o grande objetivo é vender cada vez mais. Percebes? Nós, quando falamos de sustentabilidade, por si só, o uso dos materiais locais, o uso de materiais tipo ecológico, o uso de materiais reutilizáveis ou reciclados, quase que não... Pronto, têm um certo impacto, mas não são muito feitos para ser duradouros. Infelizmente. Infelizmente. Mas o que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade? O duradouro quase que não existe. É tipo Está a virar utopia. é uma ilusão, é uma utopia. utopia. Estás a ver? Sim, porque o duradouro, eu acho que isso deixou de ser. A não ser que tu vás usar mesmo coisas muito naturais. Que é tipo madeira natural, não sei o quê. Mas o tratamento também é muito diferenciado. Ao trazermos tipo essas coisas dentro de casa, que eu acho que a evolução do mundo está a substituir muito essas coisas, eu acho que também tem muito a ver com o capitalismo, né? Os materiais cada vez mais estão a se tornar artificiais. Mais descartáveis. Percebes? Mas porquê? Porque nós precisamos vender. Nós, como designers, os produtores, não sei o que de móveis, precisam vender. Anteriormente, os mobiliários, os revestimentos de casas ou de pavimentos, não sei o que, eram feitos com materiais extremamente naturais. Tipo, estamos a falar de um mármore que tem mais tempo de durabilidade, de uma pedra natural. Estamos a falar tipo de uma madeira natural que tem mais tempo de durabilidade. Hoje em dia, tu tens esses materiais de forma tipo artificial, mas a imitar exatamente o natural. Tudo como se fosse o natural. Claro que nós estamos a trazer essas tendências tipo dentro de casa, dentro dos espaços corporativos, que é tipo fazer parecer ter uma parede verde, uma parede com jardim. Imagina. Anteriormente era mesmo verde natural. Hoje em dia já não. Hoje em dia tu encontras mais o verde artificial. Não tem mais paciência para cuidar. A parede que eu faço dentro de um certo ambiente e quero passar essa atmosfera de que, ok, é um espaço natural, um espaço que está muito ligado à natureza, na verdade é uma ilusão. É mentir ou aldrabar o cérebro, porque é assim, eu vou ter um jardim vertical dentro de uma sala, né? Porque eu quero passar essa mensagem de que tu estás num espaço onde tem mais integração com a natureza, coisa do gênero. Mas que na verdade não é. Porque essas plantas artificiais não vão te passar em momento nenhum. O frescor delas. Exatamente. Não produzem nenhum oxigênio para o ambiente. Não produzem absolutamente é um ganho mais a curto prazo. Nada. Sim. É apenas uma ilusão que a pessoa vai vivenciar. Hoje em dia nós temos tipo lâminas de revestimentos a imitar propriamente uma madeira natural, em que tu entras para o espaço e tu tens essa ilusão de que é uma madeira natural, mas na verdade não. Percebes? Mas agora uma pergunta. Até que ponto vou assim dizer que é errado isso? Porque, da mesma forma que dei o exemplo das plantas, tem mesmo essa situação da madeira. Nós temos N materiais a imitar madeira. Imagina, eu quero um piso. Eu gosto da madeira, gosto de ver, mas não quero ter aquela manutenção, não tenho o valor necessário para dar conta daquilo. Vou usar um piso a imitar madeira. Pelo menos tenho o conforto visual. Ou vou ter algum ganho. Sim, mas é o visual só mesmo. Porque em termos de durabilidade, o visual que tu tens aí tem pouca durabilidade com relação... Como assim? Tem. Falando mesmo no caso de um piso, um porcelanato a imitar madeira e uma madeira no piso. E uma madeira no piso? Sim. Ok, tu tens mais gasto provavelmente com madeira no piso, claro. por causa da manutenção. Mas imagina, a espessura da madeira é bem diferenciada do porcelanato que estás a falar, porque o porcelanato é praticamente fabricado. Sim. Tá? Esse porcelanato perde o brilho, sofre desgaste também. Mas né? o Claro tempo que é muito o tempo longo. é um pouquinho mais elevado, mas pronto. Um pouquinho, o brilho... um pocão. Pronto, é um pocão. Mas vamos entrar aqui num ponto que é muito importante. Imagina,
As coisas aborrecem, no design de interior, principalmente, as coisas aborrecem facilmente as pessoas. As tendências, do jeito que elas são feitas, não permite com que uma pessoa tenha no seu espaço um porcelanato que atualmente é o que está na moda, não permite ele ter isso tipo durante 10 anos num determinado ambiente. Por quê? Porque as tendências vão mudando. Tipo, hoje tu tens isso. É o que eu estou a falar do capitalismo. Tipo, as pessoas querem vender. Hoje esse porcelanato que está na moda é o que está a bater, é o que todo mundo quer. Porque te passaram também a mensagem que ele é resistente e é mais bonitinho, né? Eu estou assim com mármore, já não consigo mais ver mármore em lugar nenhum. Tá, mas olha, imagina, tu tens esse porcelanato. É que daqui a 1 ou 2 anos, esse porcelanato já ficou para trás, já não é moda. Não, mas espera, tem um detalhe Tu aqui. podes sim usar. Tem um detalhe. Que há elementos que... O que eu acho que torna mais cansativo aos olhos são coisas que não são naturais. Naturais no sentido visual mesmo. Isso vale para cores e materiais. Quando eu opto por algumas ideias, mesmo que está a ser uma tendência, ou seja, todo mundo está a aplicar, mas é um Tu podes elemento mais resistir e ficar natural, com aquilo, sim. fica muito mais tempo. Por isso é que eu, por exemplo, gosto muito da ideia, esse é mesmo um gosto pessoal, dos porcelanatos a imitar madeira, porque a madeira em si, tá bom, não vou ter a parte do tato. Até a higienização é diferenciada, assim. Sim, mas a madeira em si não é um elemento, a cor em si não é um elemento que cansa muito. Tem detalhes, cores, outras coisas, mas isso é diferente de eu colocar uma parede vermelha aqui. O vermelho vai cansar menos tempo. Não é uma coisa muito natural, ou seja, cansa mais os olhos. Tu achas que o piso não cansa? Por exemplo, a cor bege. O piso? Se tu colocares, por exemplo, um piso branco, achas que não cansa os olhos da pessoa? Sim, cansa. Pode ser. Cansa. Sim. Mas isso é tal como nós falamos da luz branca. Mas já digo, por exemplo, a madeirada, uma coisa que temos na natureza. O verde também entendo, por exemplo, essa questão que dei exemplo do jardim vertical. Há casos que ficam muito artificiais e fica mesmo feio. Mas, por exemplo, entende-se a intenção que tem. Ou seja, eu quero trazer o verde para o espaço, mas pronto, o meu contexto não permite ter isso o nessa natural. imensidão. Não sei se já entrou. Pronto, não faz mal mencionar o lugar. Eu vi isso no Standard Bank, o novo edifício que está lá todo. Aí no Talatona, assim, aquele Já curvo. viste a recepção? Já vi, aquele madeira e aquele jardim vertical que eles têm. Achei que ficou amadeirado, interessante. os ripados e o jardim vertical. Sim, a presença do verde lá. E agora imagina tudo aquilo, planta natural. Como é que seria? Então, não temos os ganhos todos de uma planta artificial, mas é só, eu digo, se for uma representação, uma imitação muito bem feita mesmo, vale. Agora, algumas imitações de mármores que têm feito, que a pessoa vê vários pisos cheios de mármores, paredes, e é um mosaico muito corriqueiro, qualidade extremamente baixa. Esse aí não faz sentido. Porque mesmo a nível do mármore, por exemplo, nós temos a imitação, seja em cerâmicos, papel de parede eu não gosto mesmo, acho que não vi nunca nada tão natural. Papel de parede é imitar mármore? Já, até ripado é imitar mármore já vi. Mas o que eu acho que fica bem natural é quem faz texturizações de paredes consegue imitar, imagina essa parede toda, imitar mármore. Faz um veio bem natural, vai até lá em cima, ou seja... É uma técnica que faz... passa. Agora, mosaico, papel de parede ripado, é imitar ripado, é imitar mármore. Não passa. Então, acredito que tem muito a ver com a qualidade, a mão de obra aí. Não só a qualidade, mas é isso que eu queria explicar, por exemplo. A sustentabilidade, no que diz respeito ao uso tipo dos materiais, hoje em dia, claro que o natural às vezes pode... Isso é quase que relativo. Tem vezes que o próprio natural e o local pode ficar mais barato com relação ao artificial. Porque imagina, há pouca gente que faz essa técnica de mármore na parede. Imagina, né? Há pouca gente ainda. Mas essa gente agora valorizam essa arte. Cobram supostamente um valor bom. E aliás, essas massas, para tu fazeres essa técnica, a maior parte delas são caras. Exatamente. Percebes? Então tem que ver às vezes o custo-benefício. Se mais vale tu usares a própria mármore, ou usares um papel, ou então usares essa técnica. Tudo tem a ver com
a escolha minuciosa do próprio técnico, estás a ver? Para ter que passar esse efeito visual no ambiente, né? Porque o cliente quer, porque o cliente gosta, porque é algo que o cliente se identifica. Então, nós é que temos que ter esse cuidado ao escolhermos, tipo, Os materiais. os materiais, exatamente. Hoje Conhecendo- temos uma diversidade de materiais por causa das indústrias, não sei o que, das fábricas. Já se fabrica quase que tudo, de tudo um pouco. Até pedra, efeitos de pedra. Já tem em gesso ou coisa parecida. Tipo, o natural nós estamos a tornar artificial para ter essa facilidade de nós integrarmos em ambientes internos. Estás a ver? Para parecer, para dar esse ar de que estamos mesmo dentro de um ambiente mais natural, mais sofisticado, não sei o quê. Para ter essa ligação que eu acho que é muito importante, de conexão, né? A espiritualidade. Tipo, a pessoa sentir que está extremamente Eu conectada. tenho uma frase muito minha. Aos Não sei se espíritos. tem dono. Yeah. Design para mim é sobre sensações. É a experiência sensorial do ser humano lá. Exatamente. Se não for isso, eu não Yeah. trabalho mais. Yeah. Então, o que muda muitas das vezes é isso. Isso faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. E Sim. pronto. E, é muito relativo. Escolher materiais, hoje em dia, quase que é o mais fácil, né? Em termos Sim. de escolha. Mas eu acho que é o mais difícil em termos de custo e benefício. É Percebes? um desafio. Acho que é o que nós temos que ir analisando. Yeah. Mas pelo menos Mas temos cada vez mais os sempre- materiais locais são menos usados, que não podia ser, estás a ver? Hoje em dia as pessoas usam umas coisas tipo as imitações artificiais, e- importadas, não sei o quê, do que Acho que vale materiais. pelo menos a intenção e locais pelo como menos tal. nós buscarmos incluir isso, Uhum. do que simplesmente ignorar. Nós não podemos trabalhar sem pensar na sustentabilidade. Sim. Desde a eficiência dos equipamentos que nós vamos colocar, porque a domótica também ajuda a isso, desde o uso dos materiais. Temos que A olhar para isso. iluminação. Tudo. Yeah. Agora, Armando, a título de fecharmos aqui, queria só fechar com o tema do... Já tocamos aqui um pouquinho ao longo da gravação, Uhum. mas eu vejo que é um ponto extremamente importante quando nós falamos de inclusão social, mas no sentido de falarmos das pessoas com mobilidade reduzida e de portadores de deficiência. No caso, mobilidade reduzida como mulher. Vamos lá. Como espera. mulher. Por exemplo, as mulheres, elas ao longo da sua jornada, elas engravidam. Vão ter Ok. filho, elas vão estar com a barriga, vai ser desconfortável. Gravidez não é doença, mas é muito desconfortável. Depois, as pessoas envelhecem. Temos muitas pessoas, mesmo em locais, institutos públicos, Uhum. que, enfim, já não andam como um jovem, então tem mais dificuldade e por aí vai. Uma pessoa mais gorda, mais obesa, ou seja, e os portadores de deficiência, no caso, pessoas mesmo que ou andam de alguma muleta, de cadeira de rodas e por aí vai. Então, eu vejo que, por exemplo, quando nós, como designers, arquitetos por aí, nós olhamos, ou seja, ajudamos o cliente a olhar para isso. Primeiro é que nós aproveitamos plenamente o potencial do funcionário, né? Sim, Nos seus diversos momentos, Exatamente. e mostra a preocupação também da empresa com os funcionários. Sim. E o cliente ganha com isso porque, eu digo, promove a cultura organizacional e a sua imagem, inclusive, com os próprios clientes. E o funcionário vê que ele está se abraçado. Ou seja, essa empresa cuida dos funcionários. Então, como nós quando falamos de arquitetura, Sim. é sobre o ser humano, então o que eu quero que nós apresentemos aqui como soluções, ideias que nós aplicamos com profissionais é que técnicas é que usamos para essas pessoas com alguma deficiência e vale visual também, qualquer tipo de deficiência, auditiva, visual, ou pessoas com essa mobilidade reduzida, ou seja, pessoas que ao longo do tempo deixam de usar a sua condição motora de forma natural, como hoje nós estamos a usar. O que é que nós, focando mesmo em espaços comerciais, corporativos, que técnicas é que achas que nós podemos implementar? Ou que já implementamos? Já implementamos. Pronto, eu acho que essas técnicas ficam muito voltadas ao que diz respeito à ergonomia, percebes? Imagina, se tivermos que especificamente falar de uma mulher grávida, né? Que
Está aqui com a barriga dela, não vai sentar como eu estou sentada. Ela vai Exatamente. afastar. Hoje em dia são ajustáveis devidamente para pessoas que têm essa condição, percebes? Uhum. Claro que nós não vamos mudar todo o espaço por causa de uma mulher grávida, né? Não vamos ter que repensar o espaço porque temos uma mulher ou duas que estão grávidas nesse determinado ambiente. Mas é mesmo trabalho que vai ter mulheres. É. Então, Ou senhoras. Uma pessoa que já teve um AVC que se mexe mais devagar. Desculpa interromper o raciocínio. pronto, alguém que vai apanhar AVC ou coisa do gênero. Nem que mas- vai apanhar. Alguém que apanhou nessa jornada. O trabalho vai deixar funcionar assim. Ele talvez não consiga produzir. Só que com alguma deficiência mais. Ou seja, tem a permissão do médico e ele está lá. O que é que achas? Sim, nós como profissionais podemos promover Eu para acho que o eles. médico não devia ter que permitir isso, porque assim, tem aquelas consultas de rotina que são corporativas para Uhum. apurar se o funcionário, na verdade, ainda está apto a E se exercer Mas ele exatamente tem alguma a exercer debilidadezinha num braço, as suas ao funções. sentar. Sim, a exercer as suas funções, mas claro que ao pensarmos nos espaços, nós temos sempre que contar com essas pessoas, porque em algum momento vai ter algum deficiente que possa ser contratado, porque na verdade ele tem uma mente genial, o que nós precisamos é das ideias geniais que ele tem, não Uhum. importa o corpo que ele tem. E pronto, nós como técnicos temos que pensar exatamente na possibilidade de um dia alguém com essa condição se fazer presente dentro desse ambiente. Sim. E as técnicas que nós podemos aplicar praticamente para facilitar o bom uso e o conforto dessa pessoa que tem uma certa condição, né? É pensar praticamente no fluxo. Como é que é o fluxo? Sim, imagina no fluxo. Como né? é que ela vai andar por lá? Como é que essa pessoa vai poder circular pelo espaço, que é uma coisa que eu não posso criar barreiras para ele. Nem perigo. Exatamente. Nem Tipo, coisas eu que tenho- promovam perigo eu de tenho- queda, alguma coisa assim. Exatamente. Ao projetar, eu tenho sempre que garantir que eu vou oferecer segurança para as pessoas que estejam nessa condição. Imagina, quando eu digo segurança, estou a falar de uma escada onde tem um corrimão, pelo menos para uma pessoa segurar, Um uma pessoa corrimão em grávida. condições, não em é uma condições. coisinha fina que Não é é para passar o o dedinho. design fino para parecer bonito, não. Mas é pensar na pessoa. Que alguém Sim. possivelmente possa estar a passar mal, a Possa subindo as pegar escadas mesmo. e necessita ou necessariamente vai ter que se apoiar aí, estás a ver? E pensar no conforto dessa pessoa. Quando eu digo conforto, estou a falar mais ou menos tipo de ergonomia. Imagina, eu tenho a pessoa aqui sentada, claro que ele tem um braço, ou a barriga, né? Vamos falar do exemplo da grávida. Eu tenho que ter uma cadeira específica para essa pessoa, em que seja ajustável para o estado em que ela se encontra. De modo que ela possa, tipo, sem ter que afastar a cadeira mesmo da mesa, mas ela consegue ajustar para estar numa posição Pelo mais menos um pouco confortável. mais confortável. Exatamente, mais confortável. Então, cada vez mais nós temos que pensar em adicionar, tipo, mobiliários que vão de acordo a esses aspectos. Sim, Estás a questões ver? A esses pormenores. ergonômicas. Sim, exatamente. E também criar mesmo espaços onde as pessoas podem, supostamente, tipo, relaxar. Eu acho que isso é um fator muito importante que quase todas as empresas tinham que ter. Tipo, uma zona mesmo para poder descansar, onde o funcionário Só vá poder só uns minutinhos descontrair. desafogar um pouquinho do trabalho. É sempre muito importante. Isso muda muito a vida do funcionário, estás a ver? Então, criar esses ambientes seria muito importante, em que alguém, quando esteja a passar mal, ele sabe que pode ir numa zona que foi projetada especificamente para você ter Sim. que descansar ou relaxar Não até... sentir sequer que está a ser um problema, ou seja, está a criar transtorno para quem está lá a Para trabalhar. quem, exatamente. Porque isso até, Exatamente. epá, Estás a ver? Yeah, então, eu acho que está mais ligado a isso. É mais a questão, tipo, questões ergonômicas, né? Pensarmos muito nas olha, questões ergonômicas. E respeitar eu as medidas.
acrescentaria também, fora isso das medidas, ou seja, essa área toda de circulação, reduzirmos pontos que gerem perigo, dependendo do ambiente e tal, evitar mesmo alguns cantos de 90 graus nas mesas, Sim. mobiliários, Sim. o tipo de piso também, não é? Por exemplo, quando falaste de escadas, eu lembrei o tipo do piso que nós usamos nas escadas. Eu já vi muitos locais que esse piso extremamente polido, liso, escorregadio nas escadas. Ok. Tá bom que eu tenho um corrimão ali, mas o próprio piso está a oferecer esse perigo. Então, e dependendo do tipo de espaço que vai se criar, mas eu vejo, enfim, se for, por exemplo, para um cego, tem aquela do piso tátil também, mas isso depende do espaço, isso é algo mais público, não muito para o interior. Mas eu acredito que nós... Exato, mas imagina, em que condição, num espaço corporativo ou uma empresa, eu contrataria um cego? restaurante. Não, estou a falar um cliente que vai entrar e vai usar o espaço. Estamos a falar de tipo espaços comerciais. Ou seja, não estou a pensar só no funcionário, não, no cliente. Podemos, como eu disse, espaço comercial, corporativo, tudo isso. Experiência do usuário. Até o Sim, cliente. o cego entrou no espaço, a segurança que aquilo vai oferecer. Então, desde, sim, a escolha dos materiais, o local, locais de passagem, acho que o fato de nós mudarmos o material, ele vai dar conta. Olha, isso, por exemplo, se forem hospitais, cada vez mais faz mais sentido. Ou seja, há técnicas que fazem mais sentido em algumas zonas do que outras. Exatamente, do que em outras. Não há nenhuma técnica que vale para tudo. Espaços públicos, espaços hospitalares são muito voltados para esse lado. Por exemplo, até mesmo o piso é pensado de acordo a essas pessoas com mobilidade. Mas isso é propositado. Por quê? Porque nesses espaços são locais onde geralmente aparecem pessoas com essa condição. Percebes? Não é só funcionário, é mesmo... Exatamente. Claro que no restaurante vamos pensar uma outra vez, mas nós temos sempre o ser humano como o guia e está sempre aí para poder ajudar e orientar quem esteja dentro dessa condição reduzida, estás a ver? Com mobilidade reduzida ou coisa do gênero. Em que, sim, tu tens uma recepcionista num espaço comercial, né? Ela está no balcão, mas se ela der conta que em algum momento está um cego a chegar na porta para poder entrar, claro que ela tem que sair daí e ir até o encontro para poder ajudar. Ponto. Exatamente. Não necessariamente eu tenho que criar tipo caminhos para esse cego se guiar. Há detalhes que vão além já do arquiteto. Exatamente. Mas digo, nós como profissionais conseguimos, através da escola de materiais e cores conseguimos facilitar, ou seja, reduzir essa experiência que já é complicada para eles, tornar o ambiente mais confortável. Só mesmo o fato de incluir em alguns balcões a zona mais baixa, para o deficiente que está a vir com a cadeira de rodas, estar a conseguir ver a pessoa assim. Mas isso tem sido um desafio, é um desafio muito enorme na nossa responsabilidade. Porque as pessoas geralmente, os técnicos, esquecem mesmo. Então estamos aqui com esse episódio para acordar as pessoas, para quando estiverem a fazer balcões públicos, outros espaços, porque nem sempre vamos conseguir aplicar todas as soluções. Há soluções que custam mais e por aí vai, mas só o fato de inclinar nas casas de banho, os suportes para os deficientes usarem, o fato de inclinarmos o espelho para ele conseguir se ver. Então, pelo menos despertar a isso para o que for possível naquele contexto aplicado. Tá. Há um princípio que já é muito visto, que a maior parte dos arquitetos fazem, que é pensar sempre nos WCs, né? Que é pensar numa instalação sanitária para pessoas com deficiência. Estás a ver? Mas aqui só vemos em shoppings. Não propriamente. Eu vejo mais só ali. Não propriamente. Até quem projeta uma bomba de combustível pensa nisso. Sim, as bombas também. Poucos restaurantes você encontra isso, porque muitos deles também são quase que adaptados, estás a ver? Mas aí, se chamarem um profissional para essa adaptação... Consegue pensar também... Não vamos criar o espaço todo para esses deficientes, mas para que se tiver esses casos pontuais, temos como resolver. Exatamente. Então, pelo menos isso. Isso é uma luta, isso nós ainda temos que passar a insistir, porque pouco se faz. Eu vou garantir que pouco se faz. Em quase 8 anos que eu trabalho com design de interiores, eu se calhar me lembro só de uma casa que eu pensei nisso.
Então, mais um motivo. Ainda bem que falamos disso. Até espaços corporativos, Para reforçarmos isso. Geralmente eu não penso, ou seja, não pensamos nas pessoas com mobilidades. Por quê? Porque nós queremos O simplesmente idoso é uma vender. pessoa com mobilidade reduzida. Ele Ele já não tem a frequenta o mesma- restaurante também, não pode. Exatamente. Só fica em casa já. Mas enfim, Armando, a conversa está muito boa. Nem eu mesmo achei que fôssemos levar tanto tempo assim. Mas enfim, queres acrescentar mais alguma coisa para fechar? Eu acredito que de conselhos e recomendações, seja para os clientes ou para os profissionais, aqui não esquecemos nada, não é? Sim, deixa-me aqui fazer lembrar sobre uma coisa que eu acho que não falamos e era bom sempre ressaltar, né? Que é, hoje em dia nós vimos que há uma certa aceleração nas tecnologias. Tal como nas tecnologias, também há uma certa aceleração na arquitetura e no design de interiores. Percebes? Quando eu falo isso, estou a tentar me focar em termos de, imagina, reutilização rápida dos espaços ou das coisas, dos Como materiais. Do mesmo jeito que é ditada a tendência para o design automotivo, o design de roupa, o design de mobiliário ou coisa do Sim. gênero. É o mesmo que acontece tipo para o design de interior, para a arquitetura, muitas das vezes. Por quê? Porque é seguir a tendência. O mundo está evoluído de um jeito que se tu não tiveres a seguir exatamente as tendências, tu ficas para trás. E quando esse método que tu conservas, né, o antigo, que tu vais ficar aí rigidamente a conservar, ser usado tipo no futuro como uma coisa, com uma pintadinha só, como uma pintadinha de uma tecnologiazinha, mas é algo que já se usava no passado e traz-se para o presente como se fosse uma coisa tipo nova ou uma coisa inovadora, mas que na verdade já foi muito usado. Tu acabas tipo, sempre ficando para trás, estás a ver? Certo. Por isso é que nós temos tipo as feiras que são organizadas de móveis em Milão, uma coisa do gênero. É exatamente para ditar em que ponto o estilo está a evoluir, estás a ver? E nós como técnico, temos sempre que saber nos adaptar às novas tendências, pegar sempre as novas coisas, as coisas que estão a ser melhoradas, tipo o antigo, que antes nós já achávamos que era bom, mas agora foi melhorado. Foi aperfeiçoado. Então nós temos sempre que ter noção dessas coisas, estás a ver? Porque o mundo está em constante atualização. Essa altura da inteligência artificial está nesse fala. Exatamente. E tipo, há ainda muito técnico que não tem noção disso. Ou seja, e se tem, ainda recusam a aceitar essa realidade. Estás a ver? Seria bom reforçar para os demais técnicos que abraçassem esse rumo das novas tendências. É que também há coisas que levam tempo para a pessoa ganhar expertise. Quando ela ganha expertise, já inventaram outra. Exatamente. Mas enfim. Porque assim, os trabalhos, cada dia que passam, estão a ser obsoletos, estão a ser aplicados novos métodos, novas tecnologias, para tu poderes executar um determinado espaço. Hoje em dia, um cliente qualquer já consegue fazer uma foto no espaço dele limpo, vazio, botar numa inteligência artificial e essa inteligência lhe sugerir algum design, estás a ver? Então, você como design de interiores, se não tiver a seguir esse rumo em que possas entender mais ou menos como é que essas novas tecnologias funcionam e tu usares isso ao teu benefício para poder, tipo, optimizar o teu tempo de trabalho. Entregar também um trabalho melhor. Exatamente, estás a ver? Então, tu acabas, tipo, ficando para trás. Era bom que tenhamos conta a esses pormenores e a esses aspectos. Era aconselhar os técnicos a olharem mais para esse lado. Vão se atualizar, não é importante, para não ficar para trás. Exatamente. Por exemplo, porque afinal, hoje em dia, tu nunca vais vender nenhum projeto de interior sem ter que mostrar, tipo, uma visualização 3D do espaço. Não existe. Quase que hoje já não existe. Antigamente era feito tipo um ponto de fuga de cada sala, não sei o quê. Ou então montar aí o motherboard, não sei o quê, tudo muito bem montadinho, com os materiais que tu vais usar, não sei o quê.
ditar é o tipo de poltrona que vais usar e mostrar para o cliente. Ainda que ele não idealizar tal como tu, como técnico, ainda que o cliente não idealizar isso, mas tu consigas lhe vender. Atualmente, isso é quase que impossível. Percebe? Hoje em dia, sem tu mostrares isso para o teu cliente, raramente ele vai adjudicar contigo, vai fechar um projeto contigo. Porque ele não consegue ter apreciação daquilo que ele quer. Estás a ver? O mercado está agressivo. Exatamente. E o mercado está cada dia mais agressivo. Existem técnicos que estão a aperfeiçoar isso tipo de um jeito, sei lá, estás a ver? Especialmente a New School. Do Ou outro seja, nível. pronto, a é pessoa tem que ter esse nível. equilíbrio, tá? Exatamente. Fazer essa atualização Uhum. com as novas tecnologias, usar a favor. Yeah. Porque as pessoas Afinal, todos têm estamos a ganhar. tudo na mão, estás a ver? Tem isso tudo assim na mão. Sim. Você que tem que ser inteligente, sei lá, Para o usar máximo isso. possível para poder Mas, enfim, usar essas ferramentas. Vamos ter que terminar mesmo por aqui, Yeah. senão ficar aqui 2 horas É o a conselho que falar. eu deixo. Tá bom. Armando, muito obrigada por ter aceito o convite. Caramba. Eu tinha que, como eu disse, para pelo menos essa primeira temporada, tinha Eu que que escolher agradeço, o eu que tema. agradeço pelo convite. Yeah. O tema que eu tinha que falar sobre interiores, eu digo que, como nós já trabalhamos nesse tempo todo, eu vejo que é um dos profissionais que mais entrega de fato, sabe? Ou seja, não entrega só o produto final e pronto. Conseguimos ter discussões assim mais produtivas. Por que usamos Exatamente. essa cor, esse material, essa luz? Exatamente. Então eu vejo que isso é que torna o profissional mais completo. Por isso é que eu fiz esse convite, fiquei muito feliz por ter aceito. Muito obrigado. Achei que não ia conseguir, afinal, tempo e tudo mais, mas conseguimos. Yeah. Então, obrigada. Como nós já sabemos, juntos vamos mais longe. E para que esse podcast seja possível, esteja aqui a acontecer, eu contei com a colaboração de alguns parceiros patrocinadores. No caso, primeiro temos a CRC, que é uma empresa de marcenaria, que faz roupeiros, cozinhas, tudo sobre carpintaria, marcenaria, madeiras. Depois também temos a Casa Inteligente, uma empresa em que líder sobre a questão da domótica, não só em relação a casas, mas em outros vários pontos, tudo a questão da tecnologia dentro das nossas residências, as nossas construções. Temos também a Baxangol, que é uma empresa de castelharias, e tudo dentro desse leque de alumínios, castelharias, eles também entregam muito no nosso mercado. E também temos o nosso espaço de arte, que é a Palomino Artes, que é um espaço onde se faz desde quadros artísticos, texturizações e por aí vai, onde a arte respira muito aqui nesse espaço. E para fechar temos a Tracengia, que é uma empresa de construção civil, também nossos parceiros, que cuida de toda a parte da obra em si, desde obras de raiz, acabamentos, ou seja, chave na mão. Pronto, como eu disse no início do vídeo, isso era um tema não só voltado para profissionais, mas também para você que é cliente que acompanha aqui o meu trabalho e também já agora acompanha também o trabalho do Armando, que tem essa consciência do papel do profissional de interiores nos horários da empresa. Se tem um espaço corporativo, comercial, o que for, né? Hoje não falamos muito sobre residências. Então, as possíveis dúvidas que têm sobre o tema, deixa aqui nos comentários para, quem sabe, virar um vídeo, um outro episódio, ou simplesmente falamos disso em outros contextos. Claro que se gostou do tema, preciso saber se gostou, ajuda, motiva-me também. Exatamente. E claro que para que esse tema alcance mais pessoas, preciso que se inscreva aqui na página, vai ajudar o nosso canal aqui a crescer. Sim, já falamos aqui de deixar o gosto e espero que continue a acompanhar aqui o trabalho e até o próximo episódio.